Olha, a Câmara dos Deputados barrou nessa semana a PEC do voto impresso, mas aprovou mudanças que começam a valer nas eleições de 2022. Sobre esse cenário, rumo à próxima votação nacional e as medidas em análise no Congresso, a gente conversa agora, gentilmente nos atendendo, deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, que é o primeiro vice-presidente da Câmara. Deputado, mais uma vez, bem-vindo aqui à Jovem Pan. Muito bom dia. Muito obrigado, muito bom dia. Sempre uma alegria falar com vocês. Bom, deputado, que análise o senhor faz dessa semana? Primeiro, a PEC do voto impresso ficou pelas tabelas da Câmara. Há uma discussão, talvez, no Senado para que a PEC que existe lá seja ressuscitada, mas, de qualquer forma, ao mesmo tempo, os parlamentares discutiram mudanças já para a eleição do ano que vem, deixaram de lado o distritão, mas a volta das coligações. Que movimentação é essa, já tão antecipada em relação à eleição de 2022? Olha, em relação à PEC do voto impresso, eu penso que é uma página virada, talvez num outro ambiente, num ambiente de mais tranquilidade, de mais normalidade institucional, a gente possa falar de mecanismos mais de auditagem das urnas eletrônicas. O próprio ministro-presidente do TSE já anunciou que ampliará as regras de auditagem da urna eletrônica, então eu considero que isso é página virada e que a gente precisa se concentrar nas coisas mais urgentes para o país. Em relação às questões eleitorais, nós temos um prazo. Eu até acho equivocado que nós possamos legislar para as nossas próprias eleições. Isso precisa ser ajustado na legislação. Mas nós temos um prazo de até um ano antes da eleição para definir as regras das próximas eleições. E, por isso, a Câmara apreciou a PEC, afastou a ideia de distritão, que me parecia majoritário, aprovou o retorno das coligações e as federações partidárias, mas os primeiros sinais que vêm do Senado são no sentido de não confirmação da proposta de retorno das coligações. Vamos esperar os próximos dias para ter clareza em relação às regras que prevalecerão para as próximas eleições. Deputado, na sequência, a pergunta de Cristina Grêmio. Cristina. Bom dia, deputado. Prazer falar com o senhor. Eu queria que o senhor explicasse um pouco melhor a questão da volta das coligações, como que isso foi discutido dentro da Câmara, porque não ficou muito transparente para o eleitor e o Senado realmente já está se mostrando contrário a essa ideia. O presidente do Senado já deu uma declaração, inclusive, dizendo que isso seria um tremendo retrocesso. O mais curioso é que não chegou a vigorar. Foi aprovado para a eleição e não chegou a vigorar agora numa eleição majoritária. Seria a primeira vez que entraria em vigor e a Câmara já volta atrás. Olha, eu confesso que participei pouco desses debates porque não gosto de gastar minha energia com essas coisas. Eu acho que nós temos coisas mais urgentes para tratar no país. Nós precisamos acelerar o processo de vacinação, retomar o caminho de emprego para as pessoas, garantir um programa de transferência de renda para colocar comida na mesa das pessoas. A questão do retorno das coligações foi a alternativa que o plenário da Câmara encontrou quando percebeu que não teria votos suficientes para aprovação do distritão. Eu tenho dúvidas, inclusive, de qual será a postura do Supremo Tribunal Federal, porque o relato histórico que eu tenho, e eu nem era deputado à época, é de que as coligações foram extintas pela Câmara no passado, porque o Supremo já anunciara que declararia inconstitucional as coligações. Então, a gente vai ter que esperar um pouco o desdobrar disso. Foi uma alternativa depois que perceberam que não teria voto para o distritão, mas eu, sinceramente, acho, pelo ambiente, que nós teremos nas eleições do ano que vem as mesmas regras da eleição do ano passado. José Maria Trindade. Deputado, muito bom dia. Fica evidente aí que se trata de uma guinada na tentativa de reeleição, né? Os deputados, o senhor sabe, só pensam naquilo, na reeleição. Essa é a estratégia. E os vereadores foram usados como cobaia e viram, eu assisti, alguns parlamentares voltaram dizendo, olha, não seremos eleitos por esta regra. Um grupo importante da Câmara. Inicialmente, os grandes partidos bloquearam, mas aí apresentaram lá o projeto. Distritão com coligação são incompatíveis e estavam no mesmo projeto. O interessante é que a Câmara, em geral, não quer que mude, né? Quer a atual, sem a coligação proporcional, porque fortalece partidos políticos. Queria saber assim, quem é que está manobrando, qual o grupo que está interessado em mudar essa situação atual?
Olha, esse grupo, esse movimento, ele é pluripartidário. Você tem gente em todos os partidos, na esquerda, na direita, na base do governo, na oposição. Foi um movimento pluripartidário. E eu, Zé Maria, eu quero aqui registrar o que disse no início. Nós precisamos resolver isso na legislação. É errado que nós possamos legislar para as nossas próprias eleições. Nós precisamos projetar muito curto. Bom, o deputado Marcelo Ramos estava concluindo a fala dele aqui, um problema na comunicação diretamente com o Amazonas. Então a gente agradece o deputado pela entrevista mais uma vez aqui ao Jornal da Manhã. Deputado Marcelo Ramos, vice-primeiro presidente da Câmara dos Deputados.